E, velho, na moral, bicho, tá muito quente hoje. Eu quero temperatura, por favor. 27 graus? Não, não é possível. Não é possível que tá só 27 graus, pô. Eu tô suando, acabei de encher minha garrafinha d'água. Eu já tô com vontade de virar ela inteira. Que isso, brother? Mas bora lá, gente. Bora, que temos pesquisa ao invés de ver no Windows. Calma. Cruz das almas. Temperatura. Tá 27 graus mesmo, dizendo. Mas a sensação é muito maior que isso, cara. A sensação é muito maior que isso. Mas vamos lá, gente. Bora para o segredo mais importante de Pokémon. Franquia que deu certo, queira você admitir ou não. Afinal, essa é a franquia que mais lucra no nosso planetinha chamado Terra. E também é uma das marcas mais reconhecidas entre todas as idades. Mas como que ela chegou a esse patamar? Muitas outras empresas tentam copiar a fórmula secreta do hambúrguer de Clough, mas ter monstrinhos capturáveis é só a ponta do iceberg sobre tudo que tá aqui. Sim. De verdade, a gente consegue encontrar vários pontos e aspectos diferentes que fizeram essa franquia chegar onde tá hoje. Mas, agora, eu quero focar em um aspecto específico. Isso porque tem uma coisa que conseguiu manter tudo que envolve esse mundinho diretamente na mente das pessoas durante esse tempo todo. Mesmo tendo uma história medíocre desde o começo, o fato dessa história ser incompleta carregou Pokémon de lá de trás até hoje. Eu vou explicar. Ok, eu sei que parece contraditório, mas vamos começar pela afirmação que vai mudar tudo. O fato é que Pokémon é ruim, e isso é o que faz ele ser tão bom. Vocês vão me entender, e pra explicar melhor eu vou começar do começo. Vamos primeiro em Kanto pra gente ver uma coisa sobre isso. Quando a gente fala de Kanto, várias coisas são memoráveis sobre a região, mas algumas se destacam mais do que as outras. Charizard e Mewtwo são... Mas aí eu pergunto, gente. Em que canto desse mapa a gente vai encontrar a resposta que o Kaká tá querendo sugerir pra nós? mais do que as outras. Charizard e Mewtwo são dois exemplos disso, mas olhando pra só um deles, Mewtwo, ele tem muito mais protagonismo, mesmo indiretamente. E é sério, é muito mais do que a gente pensa de primeira. Aqui nessa região, vários lugares têm conexão a ele diretamente. A Pokémon Mansion, por exemplo, sendo um local completamente aleatório, mas que está diretamente conectado ao nascimento desse Pokémon lendário. Certo. O fato é que, em questão de história, temos na Pokémon Mansion um passado secreto. Aqui tem diários anotando várias informações envolvendo a Pokémon lendário Mewtwo. No presente, nós vemos que ela está toda destruída e abandonada, com no máximo seu sistema de segurança ainda intacto, mas... e daí? Só isso. Só isso, acabou. Literalmente não tem mais nada. E isso não é uma coisa exclusiva daqui. Em Kanto mesmo, o SSN, a gente sabe que ele veio pra cá e tá indo embora. Pra onde? Mistério. E tá aí. Essa é a palavra-chave aqui. Pokémon tem uma lacuna grande em vários dos aspectos da história desses jogos. Por exemplo, a mesma origem do Mewtwo, ela não é contada. Tudo de você indo até a caverna e finalmente encontrando com ele, não tem nenhuma linha de diálogo explicando nada sobre como ele sequer chegou até ali. Toda a história do Pokémon lendário e sua origem é contada na realidade através de ambientação. A mansão, as estátuas, os acontecimentos envolvendo a equipe Rocket, tudo isso é um caso de mostrar e não falar, algo que acontece muitas outras vezes na franquia depois daqui também. Vamos ao passeio além na região ao lado. Em Johto, por exemplo, nós temos a Burned Tower e a Brass Tower, as torres gêmeas da região. Aqui, nós encontramos as 3 bestas lendárias, 3 Pokémon baseados em 3 felinos diferentes que você vê por aí no mapa. A gente encontra eles na primeira vez aqui embaixo, sendo... Moleque, como eu adorava jogar com Suicune, meu amigo. Nossa senhora, como eu adorava jogar com Suicune, velho. E sim... eu tinha 2 Pokémon de água no meu time, porque sim, tá? Eu adorava o meu Totodile e eu evoluía ele até virar Feraligatr. Por mais que eu prefira ele, o Totodile, visualmente falando, eu evoluí ele até Feraligatr. E eu tinha um Suicune também. E eu sempre queria jogar com o Suicune.
da torre, nós depois descobrimos que essa torre estava inteira, não há muito tempo, e um Pokémon lendário morava aqui e saiu depois desse caso. Com os 3 Pokémon gatinhos sendo revividos por um outro lendário que morava na torre ao lado. E bem pouco disso é explicitamente explicado diretamente enquanto a gente está focado na nossa história de virar um mestre Pokémon. Só que essa não é a única localização da região que tem essa ambientação toda. Aqui nós também temos a Ruins of Alph, ruínas do Alpha, no caso, Beto. Essas ruínas são o local onde você encontra os Unown se acertar os quebra-cabeça que se encontram nessa região, nessa rota. Eles até deixam mensagens no chão dessas ruínas e... só. Literalmente só isso. Mas aqui é um ótimo ponto para voltar e comentar rapidamente juntamente o SSN. Os Unown originalmente, ou seja, lá em 1999, não tinham nenhuma importância. Tipo, não era nada mesmo. Eles eram letras de um alfabeto não utilizado no Japão e só. A Game Freak comumente criava Pokémon diferentes para testar e treinar novas mecânicas que eles criavam. Mas eu tô conjugando o verbo errado, porque isso acontece até hoje. É todo o conceito dos Pokémon Gimmick, que a gente já explicou aqui uma vez no canal também. Os não eram só isso, uma gimmick, um teste de mecânica. No caso aqui, a 2IV que nós vemos até hoje na franquia. Entendi. E que, além disso, o próprio conceito em volta dos Unown também serviu para testar uma mecânica de quebra-cabeça que eles implementaram para liberar esses mesmos monstrinhos que a gente vê nesse lugar em específico. A Game Freak toda hora, testa algo novo que é bem capaz de que não vai continuar nos próximos jogos, fazendo disso só pela diversão deles, só para poder testar pelo simples fato de quero testar que eles fazem jogos. O SSN que a gente explicou antes, por exemplo, o mistério dele era só isso também, tentando mover o mapa e conseguir fazer um Warp se mover sumido dali do mapa, mesmo ele não precisando. Só que aqui é onde vem a parte que fez Pokémon perder a graça pra muita gente. Essas coisas, esses mistérios, só te atraem quando você é feliz. Quando a gente é mais novo, essas lacunas em si na história dos jogos geravam dúvidas, questionamento. Você não sabia e ficava se perguntando se aquele jogo não teria algo mais que teria deixado passado. Até porque geralmente é quando a gente é jovem que a gente gosta de gastar mais tempo teorizando, quebrando a cabeça, imaginando. É quando a gente é mais jovem que a nossa imaginação, que a nossa criatividade, ela tá mais aflorada. Com isso, você acabava indo atrás desses mistérios. E eu disse feliz porque agora mais velho, isso gera raiva, incômodo, às vezes azia. Como assim o jogo desenha absolutamente toda a informação pra mim? Como você tem outros 15 jogos, você joga esse fora e vai jogar os outros. Você nem perde tempo falando com os NPCs daquele jogo que provavelmente dariam uma resposta sobre aquilo. É por isso que toda geração nova é a geração favorita de uma nova geração de pessoas. Porque eles se entregam ao mistério e à dúvida. O questionamento é a ponto de ir procurar no YouTube. Porque, né, sinceramente, vamos lá, o jogo ainda não tem a versão em brasileirês e isso é loucura. Mas esse questionamento que faz você ir atrás de tentar entender é o que gerava apego às lacunas que tem nos jogos. Por isso que a melhor geração em Pokémon não é a primeira, não é a terceira, não é a quinta. É aquela que você melhor aproveitou enquanto ainda se deixava levar pelas dúvidas que o próprio jogo te deixava. O jogo que mais te fazia questionar o que estava acontecendo de uma forma positiva... Que pra mim foi o Cristal. Que você mais gostava. Já que Pokémon nunca se proporcionou a ser um grande jogo. E é isso, Pokémon é simples, mas vamos aproveitar e ver quais mistérios aconteceram depois nas outras regiões também, pra gente poder explicar umas outras coisinhas aqui. Em Hoenn agora. Lá nós temos a Mirage Tower, por exemplo, uma torre misteriosa que some e aparece aleatoriamente sem deixar explicações. É uma torre que, quando você depois a encontra e sai dela, ela se quebra eternamente. Algo aconteceu. O triste é que nós temos uma explicação sobre isso igual nós vimos com as Ruins of Alph. Uma referência, velho. É só um teste de RNG da Game Freak. Eles tentando entender como fazer algo realmente aleatório acontecer nos jogos. Nessa geração, eles fizeram isso exatamente com o Spinda também. A mesma coisa que nós vemos de uma mecânica sendo testada em um local é o que nós vemos com a Abandoned Ship. Lá eles fizeram um mapa dentro do mapa, mas que é interessante porque deixa uma lacuna a entender sobre o que está acontecendo aqui. Você não sabe o que aconteceu com esse barco, como ele veio parar aqui, o que aconteceu. É a mesma coisa também com o mistério favorito da região, que são os Meteor Falls, que eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre eles. E assim, essas coisas acontecem muito mais do que a gente se lembra. Em Sinnoh, por exemplo, eu só lembro da Isolation Ruins, que são as ruínas onde você encontra os Unown de novo, e que são só uma caverna labiríntica.
O lugar em si não tem nada, mas é misterioso, por que tá ali, o que são as pinturas, quem as fez. Assim, nem tudo que a gente vê desse tipo de ideia é complexo, mas alguns já logo de cara mostram uma complexidade na ideia ao qual eles são pensados. Por exemplo, eu sinto que a partir dessa geração de jogos, que é Diamante, Pérola, Heart Gold, Soul Silver, não tá errado, e Platinum, a gente teve uma Game Freak muito mais ligada em fazer isso propositalmente para criar uma ambientação na sua região. Então, sim, eu tô dizendo que as 4 primeiras gerações não faziam isso muito bem, faziam isso mais sem querer. E assim, a minha geração favorita é a 3ª geração. Então eu tô incluindo o que eu mais gosto junto disso. Eu tô falando isso porque eu odeio as gerações mais velhas. Mas olhando criticamente pra tudo isso, pensando em game design, eu posso dizer que a era de ouro de Pokémon em criar esses mistérios ambientados, intrigantes assim pras pessoas, começa a partir de Unova. E começa muito bem. Eu vou pegar um exemplo bobo dessa região, só pra gente começar. Enquanto eu fazia o vídeo dos Latios e Latias, eu me deparei com o Dream Yard. Ali eu comecei a perceber algumas coisas. O lugar é uma fábrica antiga. Em contexto com a região de Unova, é o passado dos Estados Unidos. É a era pós-industrial agora, então essa fábrica foi ficando para trás. Quando a gente lembra o que acontece ali, com ser o lugar onde nós vemos Musharna e conhecemos a professora do Dream World, aí que vem o estalo, sendo uma referência ao American Dream, o famoso sonho estadunidense. É de poucos em poucas coisas. Para fazer sentido dentro da lore do jogo, esse lugar fica do lado da onde os 3 mais jovens líderes de ginásio começaram seu restaurante, o sonho deles, sendo também um lugar próximo a uma escola, e agora é onde as crianças saem de lá para ir brincar, que serve como um playground para eles. Por isso cheio de munas, Pokémon que são fofos e que vivem de sonhos. Eu não sei se você sabe, mas crianças dormem bastante. Então, só na criação desse lugarzinho, um pequeno ambiente que vai ser visto por, sei lá, 5 minutos, você já tem um trabalho de level design quase xadrez 5D. Vai lá, Ellie, qual o seu próximo passo? Então, quando eu faço um vídeo inteiro de quase 20 minutos falando sobre Tesla e o Einstein ali, entendendo quais suas conexões com o passado da região, os 2 irmãos que foram os reis da região, não é à toa. Level design subiu muito a partir daqui. Um exemplo completamente comentável é sobre o Kyurem. A gente sabe em Black and White 2, que ele caiu aqui junto de um meteoro. Tesla! Por isso nós encontramos ele no Giant Chasm. Nikola Tesla. Em espanhol, muito bom. Mas aqui tá se referindo diretamente a seu local da queda do tal meteoro. Por isso que você encontra ele aqui. Por isso também, esse lugar é populado por Pokémon conectados meio ao presa, espaço. pô. Mas Esqueceu? como nesse vídeo a gente tá focando em falar de locais, que é o foco principal de como tem esses mistérios, eu vou deixar isso para outro dia. Senão eu teria que comentar mais sobre isso nos outros que a gente falou antes, então é meio injusto. Deixa nos comentários quais locais a gente deve analisar por completo com um vídeo dedicado a eles. Para terminar, as outras regiões que vieram depois também tem essas localizações marcantes. Em Kalos, nós temos em Anistar especificamente uma pedra gigante que, em 2025, eu espero que a gente entenda, além de também ser a região onde nós vemos a Pokémon Village, alguns outros locais envolvendo o trem. E a Lula nós temos... Eu não falei Tétula. A minha língua é meio presa que pode ter te dado essa impressão, porque eu falei com certeza Tesla. Com certeza absoluta. Quando eu me confundo todo, ok. Mas também quando eu pronuncio direitinho, eu também sei que eu pronunciei direitinho. Temos uma lista enorme, sendo uma das melhores regiões quanto a esse tópico, como Seafolk Village, que referencia Hoenn, tem Karat Hill, continuando a teoria da guerra interestelar de Pokémon, além dos ETs do deserto de Haina, e a história não contada do altar do lago Sunny e Moon. Em Galar, nós temos os desenhos dos monstros de Turffield, que junto das estátuas do mesmo Pokémon, Toxtricity, deixam um mistério completamente enorme sobre tudo que aconteceu no passado dessa região, só que sem respostas. E, assim, é isso que me deixa triste. Com muito mais ódio a Pokémon no geral, todos esses pequenos mistérios vão passando totalmente despercebido, sem nunca ter gente, um grupo de pessoas indo atrás de procurar as ideias por trás daquela criação. Ninguém entende sobre o que está acontecendo, já que as pessoas vão largando de mão. E com agora pós-Paldeia, parece que Pokémon vai parar de focar em level design para contar histórias. Se a gente olha essa região, não tem nada demais. O máximo que a gente vê é, tipo, tem vários castelos e os Gimme-Go, mas são castelos repetidos que são usados de pontos de fly. É um pouco menos intrigante quanto os outros. Eles vão ficar menos comentados, menos locais para teorizar e tentar entender a história secreta no mundo dos Pokémon. Pelo menos até agora. Quem sabe isso não volte a acontecer. E assim,
Teve algum lugar que eu esqueci de comentar nesse vídeo? Deixa nos comentários antes de dizer quais desses merecem um vídeo próprio inteiramente deles, assim como esses aqui. Cara, eu sinceramente achei que você ia assistir o jogo do Barça e não via agenda. Aí a culpa não é minha, né, Zicador? Aí eu já não posso falar por você. A culpa não é minha, né? Mas, cara, essa parada de você saber construir mistérios, cativar o público pra aprender, tornar eles maluco pra saber mais, pra teorizar, pra juntar dicas e tudo mais, eu entendo muito bem, né? De como isso funciona com o seu público-alvo. Até porque eu sou fã de One Piece, não é mesmo, senhoras e senhores? 12 anos consumindo One Piece, já quase... Não, 12 anos e 2 meses, né? Eu comecei a assistir em julho. Eu comecei a assistir One Piece, era julho de 2012. Não é à toa que eu tô o tempo todo fazendo react para vídeos de teorias de One Piece. Inclusive, hoje na live a gente vai ver um vídeo sobre uma teoria de One Piece, onde, além de eu dar a minha opinião sobre a teoria das pessoas, eu fico compartilhando teorias minhas, né? Faz parte, como disse acima, lembrou FNAF, tacando um monte de mistério para os fãs se virarem nas teorias. É isso, pô. Faz parte, não tá nem um pouco errado. Não tá nem um pouco errado. Mas é aquele negócio, não é todo mundo que vai acabar se atraindo por esse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, esse tipo de conteúdo em One Piece me atrai muito. Agora, FNAF, não. Mas não é nada contra a FNAF, eu só não sou um grande fã de jogos de terror. Faz parte, tá? Com Pokémon, pra mim, não funciona tanto, até porque eu nunca tive um console da Nintendo na vida, né? Os jogos da Nintendo que eu joguei foram tudo através de emulador, há anos atrás. E eu voltei a me reaproximar de Pokémon por conta do Pokémon GO, porque eu só queria colecionar Pokémons, né? Infelizmente o celular que eu tenho hoje não é lá essas coisas. Pretendo trocar num futuro não muito longo, um futuro não muito distante, para um celular mais poderoso, tá? Porque aqui na cidade onde eu tô morando agora tem muito Pokéstop, tem muito ginásio. E eu sinto saudade de sair assim de casa. Na hora que eu ia sair para fazer exercício físico e tudo mais, que eu sempre fui uma pessoa saudável antes da pandemia. Aí eu sinto um pouquinho de saudade, tá ligado? Se eu pretendo colecionar TCG de One Piece, João, eu sou pobre, João. Eu sou pobre, João. Eu não tenho grana pra comprar essas coisas não, bicho. Eu ganho o suficiente pra pagar minhas contas. Não sobra mais nada praticamente, tá? Até mesmo a viagem que eu fui fazer no meu aniversário, eu ganhei a viagem de presente de aniversário de um amigo meu, sabe? É isso que eu faço. Eu trabalho o suficiente pra eu conseguir pagar minhas contas, comprar meus remédios, tratar minha depressão. E quem sabe no futuro próximo a situação não melhora pra mim, né? Pra eu começar a colecionar. Mas sem contar o fato de que também eu nunca fui um grande fã de joguinho de carta não, cara. O que eu amo é teorizar sobre a história de One Piece. É a história, tá ligado? Não tô nem aí pra luta em One Piece, não tô nem aí pra escala de poder em One Piece, não tô nem aí. O que me prende em One Piece é a história, é o roteiro, são os personagens. Não tô nem aí pra luta. As lutinhas são só um bônus pra mim. Não é à toa que agora no final do arco de Wano, que a gente teve o quê? Quase 100 episódios de uma grande guerra. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Pra vocês que não estão no semanal de One Piece, relaxa. Não vou entrar em detalhes. Mas a gente teve o quê? Quase 100 episódios de guerra mesmo. De batalha, atrás de batalha, atrás de batalha, atrás de batalha. E tinha muito episódio dessa sequência da guerra em Onigashima que eu fiquei de saco cheio, que eu só tava assistindo por assistir. Acabou a guerra,
voltou os episódios em que tá tendo desenvolvimento de personagem, que tá tendo história sendo contada, que tá tendo interação entre personagens interessantes. Aí a minha felicidade voltou com tudo, pô. Você não acha que obra-jogo que faz tudo rodar, em teoria, não é perigoso pra pessoa se decepcionar quando a teoria fica melhor que a história original? Sim. Com certeza. Por isso que eu já abaixo as minhas expectativas pro final de One Piece, por exemplo. Totalmente. Ah, tô sabendo. Tô sabendo, Vitor. Tô sabendo. Uma vez eu fiz uma loucura e gastei 200 contos num box de 30 packs de carta de Yu-Gi-Oh! Não preciso nem dizer quantas cartas repetidas. Eu consegui 5 Mago Negros. Cara, eu ainda bem que, tipo, a única coisa que eu quero fazer colecionável de One Piece... Cara, será que eu consigo encontrar aqui? One Piece Manga Box. Treasure Box. Será que eu consigo encontrar? O que eu quero é tipo isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar alguns exemplos. Abre aqui no link na nova guia. É isso aqui, ó. São esses colecionáveis que eu quero. Ó. É tipo, é um box mesmo. É uma caixa em formato de baú de tesouro. Ah, Moreno, mas é só em inglês, não importa. Mas são 23 volumes de One Piece em inglês, tá ligado? São 23 volumes de One Piece. Isso aqui é basicamente 20% da história aqui, ó. Isso aqui é 20% da história em mangá em inglês, tá ligado? E vem nessa caixa toda personalizada. Isso aqui é do 1 ao 23. Tem esse set aqui que vai do 24 ao 46, tá ligado? Essas caixas... Mano, imagina... Quanto foi que você comprou? Eu paguei 27, mas foi um volume só, né? O meu objetivo é comprar um por mês, que é pra não fazer loucuras financeiras, tá ligado? Eu não quero fazer loucuras financeiras. Meu objetivo é comprar um volume por mês. E daqui a alguns anos eu fechar a coleção com todos os volumes de One Piece. Esse é meu plano, sabe? Mas se um dia eu voltar a ser um criador de conteúdo que ganhe bem, que vai sobrar uma grana todo final do mês, aí eu começo a comprar mais de um, tá ligado? O volume 1 tá aqui, inclusive, ó. Eu comprei... Porque eu vou começar a coleção tanto de One Piece quanto de Kaguya-sama. Aí meu objetivo é comprar um volume de cada um dos mangás por mês, tá? E aí eu fechar a coleção daqui a alguns anos. Esse é o meu objetivo. A única coisa de colecionável que eu quero ter completo de One Piece. Então eu quero primeiramente ter todos os volumes em português. E eu quero comprar esses boxes que são com One Piece em inglês, tá ligado? Que pra mim é uma maravilha. Bom, sabemos que você vai conseguir finalizar o de Kaguya primeiro? Com certeza. Eu acho que o de Kaguya eu consigo finalizar em 3 anos. One Piece eu devo finalizar o quê? Daqui a uns 8, 9 anos? Olhe lá. Deve ser por aí. Mas enfim, gente. Vocês viram também. Obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.